Hoje é dia 24 de março de 2025. Estamos aqui para uma aula muito especial, onde nós teremos algumas novidades sobre como nós nos tornarmos investidores. Porém, o nome do curso é Inteligência Financeira. E o que que nós queremos com o curso Inteligência Financeira? Nós queremos que saiamos de um patamar, de um degrau, de um local onde nós estávamos, ou estamos, e consigamos nos tornar investidores. Vou dar um exemplo na linguagem cristã. E aqui, na sua maioria esmagadora, nós somos cristãos. Nós queremos, e o nosso objetivo é fazer com que você seja um fiel mordomo naquilo que toca a Deus. Então, naquilo que ele pede para você ser fiel a Deus. E então, nós vamos ter que tocar no assunto bíblico falado e chamado de dízimo. E também oferta, porque quem não tem gratidão, quem não é uma pessoa grata, jamais vai abençoar com ofertas, tanto a Deus quanto ao próximo. E aqueles que entenderam ou entenderão estes princípios, eles terão agora como aprender a fazer com os 80, 92 não, 82, 85%, vai depender da sua oferta, do que você doa, daquilo que vai ficar com você. Você precisa também ser um mordomo fiel. E é isso que visa o curso de inteligência financeira, você saber como trabalhar os recursos que ficarão nas suas mãos, ou melhor, que têm ficado nas suas mãos. Para isso, eu vou chamar o João Pedro, ele vai fazer uma oração. Nós queremos a bênção de Deus, que Deus te abençoe, João. Faça essa oração e vamos dar início a esse bate-papo tão gostoso na aula de hoje. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido muito bondoso para conosco. O Senhor tem nos dado bênçãos e o Senhor também nos pede que busquemos a sabedoria vinda de Ti para administrarmos essa bênção. Nós temos muitos exemplos na Sua palavra, como José, que era um exímio administrador, Daniel. Queremos seguir esses exemplos, Pai. Queremos ser um conduíte de bênção para outras pessoas. Então, por favor, nos abençoe nesse momento, nos enche do Seu Santo Espírito para que tudo que aqui for dito seja para crescimento, para desenvolvimento e que possamos sempre para nos colocar à disposição para receber do Senhor essa sabedoria. Nos abençoe nesse momento, pelo peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João Pedro. Bom, queridos, nós vamos deixar aqui no bate-papo você podendo interagir. Vou precisar da interação de vocês, perguntando no bate-papo. Mas vamos lá. O que que nós precisamos colocar como base do nosso encontro hoje? E os que fizeram os 3 meses de aulas comigo no ano passado vão ter uma grata surpresa no grupo de vocês. Aguardem que ainda hoje lá no grupo de vocês terão uma surpresa muito especial. Por quê? Na primeira turma que nós tivemos de 9 de setembro a 9 de dezembro, nós descobrimos que os 3 meses ali, alguns não conseguiram trabalhar aquele conceito básico que é sair de um degrau, não é, para outro, que é investidor pleno. Conseguem ter investimentos, temos pessoas aqui que já estão com dinheiro investidos, abriram conta na corretora, teve outros com dificuldades, mas, ou seja, a primeira notícia, nós queremos que agora os que entrarem nesta próxima turma, ela vai ter a duração de acesso às aulas por um ano. Então, de abril até o outro ano, em março, final de março. Então, nós vamos ter a data em abril oficial, onde nós vamos trabalhar essas questões. Nós vamos ter também mentorias em grupo e nós vamos orientar vocês. Porém, nós deixamos para o final do curso do ano passado, nós deixamos as orientações de como agora começar a investir e abrir a conta na corretora.
E com isto, muitos ficaram ali no finalzinho ainda com uma dificuldade e dúvida, e eu estou ajudando ainda as pessoas que tiveram essa dificuldade. Bom, o que que é uma corretora? Eu vou já explicar, porque o primeiro desafio que eu vou dar para vocês que querem avançar como mordomos, administrando bem aquilo que fica nas suas mãos, os recursos que agora ficarão nas suas mãos. Então, vocês vão precisar entender uma questão. Os bancos brasileiros são os bancos que maior são as maiores empresas lucrativas. Existe um nome técnico, eu vou pedir até desculpa, em vez de quando eu usar termos técnicos, vocês aí colocam, pastor, o que é, não é? E eu vou orientar vocês. Mas o que que eu colocaria como termos técnicos? É o banco, o lucro do banco sobre o que ele faz de operações com seus clientes é chamado spread bancário. Então, o spread bancário do Brasil é altíssimo. Já chegou a ter 30%, hoje na casa dos 20 e tantos por cento. Muito lucrativo. Como eles fazem isso? Eles emprestam dinheiro e esse dinheiro você acaba comprando esse dinheiro. Como assim? É verdade. Você que tem desejos de adquirir coisas, você adquire isto sem antes ter o dinheiro para comprar aquilo. Aí o que que acontece? Muitos podem colocar no bate-papo, se não é o caso de alguns, se endividam porque eles acabam indo ao banco para comprar dinheiro, pegar do banco dinheiro. Ou seja, ele então, por exemplo, precisa, me ajude no bate-papo aí com algumas ideias aí de ilustração. Mas eu vou dar uma enquanto vocês interagem. Imagine que você queira comprar um carro. Aí você está imaginando já num carro, mas você não tem o dinheiro para o carro. O que que o banco diz? Pega dinheiro comigo, venha comprar. E aí eu vou lhe dar agora o dinheiro. Quanto custa? Ah, um carro popular mesmo. Eu vou comprar um carro só de 30 mil, 25 mil, bem já idoso, tudo bem. Aí você compra esse carro pegando o dinheiro com o banco, e aí o banco fala: só que esse dinheiro que você está pegando na minha mão, ele vai ter um custo. E aí você vai pagando o banco, como ele fala lá, em 48 meses, 60 meses, vai pagar em suaves parcelas. Aí você pensa assim: essa parcela cabe no meu bolso. Não é assim que muitos pensam? Ah, esta parcela cabe no meu bolso. E aí fala assim: eu já vou desfrutar do carro. Só que quando você compra esse carro com dinheiro do banco, o banco que não vende carros, ele só vende dinheiro, olha, vender mesmo, né? E ele pega esse 25 mil e recebe em parcelas, porém colocando juros. E aí o que acontece? Quando você tem juros para pagar ao banco, você vai pagando, mas você não sente aquela parcela de 300, R$ 200. Ah, mas eu peguei 25 mil. E você vai pagando, pagando, pagando. Resultado. Quando você chega lá no final da última parcela, você deu ao banco 50, 55 ou mais em juros. Ou seja, você compraria até dois carros naquele valor de R$ 25. Então, ou seja, muitos, por causa disso, pegam dinheiro no banco para um carro, pegam dinheiro no banco para uma casa, pegam dinheiro no banco para pagar uma dívida. Isso é pior de todas as coisas. E aí acaba pensando: essa parcela de 200 cabe no meu salário, no meu orçamento, essa de 300 também, essa outra também, e você vai comprometendo a tua renda a tal ponto que você acaba ficando, que é a palavra, endividado. E as pessoas que não mudarem a mentalidade e forem pessoas consumistas,
estas pessoas terão dificuldades de mudar a mentalidade. Por isso, nós oramos aqui no início, porque na primeira parte do curso nós trabalhamos um pouco você entender estas questões de você mudar a sua mentalidade. Tá certo? Então, hoje nós estamos na nossa segunda turma, mudando um pouco o sistema para melhor. O que que nós estamos propondo? Vou ensinar hoje, vou falar um pouquinho do que é, não vou falar de dívidas agora, vamos deixar para a semana que vem, nesse mesmo horário, nós teremos uma segunda aula, ok? Nós teremos. Porém, esta de hoje, quero muito que você agora entenda que você vai precisar aprender a sair do banco e aplicar seu dinheiro em outro local. Que outro local? Onde não tem spread bancário. Como assim? Algumas corretoras, que é o nome grave aí, caneta e papel. Eu não enfatizei isso aqui no início, mas você precisa ter caneta e papel, né, irmã Milke? Coloca aí no bate-papo sua experiência, que luta, né? Irmã Ivani já abriu, mas nós precisaremos, e vou já ajudar vocês durante a semana, lá no grupo, trabalharei com vocês para quê? Para que vocês entendam como é importante para fazer investimentos, vocês saírem dos investimentos no banco. Ué, pastor, mas eu já tenho um investimento no banco, vou dar também alguns nomes técnicos, as letrinhas LCI, LCA, CDB, vou falar sobre isso no curso, explico em detalhes. Porém, esses investimentos no banco, ele pega esse seu investimento, ou seja, você pode estar pensando: olha, mas eu não peguei empréstimo, o banco está me pagando alguns rendimentos e eu estou satisfeito. Ok, que bom. Aí o que que acontece? Você pega esses rendimentos que ele está dando, porém o seu patrimônio, vamos fazer aqui, dar aqui um exemplo. Você pega R$ 100.000 e está aplicado com. Vou dar um exemplo de 150 mil. Você pega 150 mil, aplica lá no banco e ele vai te dar um rendimento diário por cerca de R$ 40, 42, nessa faixa. Aí você fala, isso dá mais de R$ 1.000 por mês. É um rendimento diário que é excelente, está ótimo. Eu não estou pegando dinheiro para comprar um carro, não estou pagando dois carros com os juros, pelo contrário, o banco já está me dando um lucro diário de 40 e poucos mil reais, R$ 42. Que bom, que bênção. Porém, tem um detalhe: esses 150 mil lá no banco, ele vai aplicar e fazer investimentos, que é o que nós vamos ensinar a você fazer, usando uma corretora, e lá nessa corretora, os investimentos na bolsa de valores, na renda variável, eles lucram muito mais. E aí eles pegam esse lucro para eles e dão para vocês os R$ 42 ali do dinheiro que você investiu. Então, veja, eu falei do nível do endividado, aquele que compra, é compulsível com compras, ele é um consumista, ele se endivida, ele não espera, e tem aqueles que esperam e já poupam. Poupança, então, eu nem vou falar e nem dar muito destaque aqui, só vou dizer que a poupança perde para a inflação. E é no banco, geralmente, não é? Que nós poupamos. Então, quando você está trabalhando agora lá no banco e com o banco e aplicando no banco, peço licença aí para vocês, só um minuto. Você estará ali no banco recebendo migalhas. Agora, quando você abre uma conta na corretora, você abrindo esta conta na corretora, você vai trabalhar agora o dinheiro numa corretora onde não tem spread bancário. Algumas corretoras até já nem estão cobrando taxas, outras cobram algumas taxas de negociação. E no curso completo nós explicamos quais são os melhores critérios para escolhermos uma corretora. Então, olha aí, irmã Milke, olha aí, irmã Ivani, olha aí os que são meus alunos que já estão aqui da primeira turma assistindo aqui conosco.
Desta vez eu vou ajudar os alunos aqui nas aulas gratuitas a já abrirem uma conta na corretora. Ok, queridos? Ana Lúcia deu aqui um exemplo, é a nossa casa que em 8 anos já pagamos ela ao banco. E o valor dado no ato da compra. O que é isso, Ana Lúcia? Coloca mais detalhes. E Pedro colocou: se a pessoa está endividada, como ela vai investir? Aguarde que nós vamos ter uma aula como sair das dívidas, viu, Pedro? A, a maioria das pessoas investem em poupança. É isso mesmo, Renê? Vou falar uma coisa, Renê. Poupança perde para a inflação, e eu vou falar para vocês que até mesmo os que investem na poupança é um percentual pequeno de brasileiros. Até mesmo quem consegue colocar na poupança. Veja, investidores nós temos no Brasil, dos milhões de brasileiros, apenas 2%. Tem crescido agora, talvez 2 pontos, alguma coisinha, mas tem sido poucos os investidores. Tá bom? Então vamos lá. Corretora. Corretora é como se fosse um banco onde você tira dos nossos bancos tradicionais, aloca esse valor para uma corretora e esta corretora agora ela disponibilizará para vocês o que os bancos não disponibilizam. O que que você vai encontrar de produtos na corretora? E eu vou dar ênfase a um deles aqui na aula de hoje. Na corretora você vai encontrar produtos como Tesouro Direto, onde você vai comprar ali Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado, que são da renda fixa. E você vai encontrar ali também outros produtos como empresas listadas na B3, na Bolsa de Valores, e lá na B3, lá na Bolsa de Valores, no Ibovespa, na Bolsa Brasileira, você vai encontrar empresas que captam recursos procurando acionistas. Eu estou procurando usar linguagens bem fáceis, ou seja, vamos dar um exemplo? O próprio Banco Bradesco, Banco do Brasil e tal. Vamos citar apenas esses três, tem Santander, tem outros. Vamos citar esses para você ter uma. Até esses bancos, para captarem mais recursos, eles disponibilizam lá ações para você ser sócio deles. Olha como é simples. Eles disponibilizam ações e, para vocês terem uma ideia, só nestes últimos 2 meses, as ações do Banco do Brasil, que eu tenho na minha carteira, elas cresceram e valorizaram cerca de 19%. E veja, o banco cobra juros altos, mas você, sendo acionista, ele dá para você um retorno com a valorização das ações. E ainda de dividendos, que eu não vou entrar em detalhes, não tem como numa aula inaugural falar de tudo. Só estou querendo que você entenda quão importante é você para ser alguém que vai administrar bem os recursos pessoais, a importância de você sair das negociações num banco tradicional e ir para uma corretora. As corretoras, elas são regulamentadas pelo governo. Elas têm que ter ali a sua idoneidade. E alguns pensam assim, mas se uma corretora quebrar? Não tenha medo, porque o dinheiro não fica na corretora. O que eu nunca peço é que as pessoas deixem o dinheiro na corretora parado. Ao colocar, tirar do banco, passar para a corretora, lá na corretora você vai aprender no curso de inteligência financeira a ser um acionista, a comprar ações. Só que comprar ações, você vai estar entrando numa área que já é maior o risco, que é a área do investimento, não da renda fixa, mas chamamos de renda variável. Por que variável? Porque as ações do Banco do Brasil subiram, depois ela desce, às vezes vai lá embaixo, às vezes fica até negativo. Você joga ali os 150 mil ou 10 mil, o que seja, e aí aquele valor pode cair.
porque vai depender de vários fatores. É o que o curso de inteligência financeira visa ensinar. Você entender por que o ciclo de altas e baixas na renda variável acontecem. Porém, estou dando essa palhinha porque você precisa ter o desafio, e vou explicar em maiores detalhes, vou dar suporte para vocês lá no grupo dos alunos, lá onde você entrou, onde você recebeu esse link de hoje. Tá bom? Então, quais serão os desafios? Você entrar, tá certo? Para uma corretora. É como abrir uma conta bancária. Você vai precisar dar ali documentos, uma declaração de imposto de renda, alguns vão pedir, vão precisar da comprovação de endereço, comprovar que é você mesmo, alguns vão pedir reconhecimento facial. Cada corretora tem seus critérios para você abrir uma conta. Mas abrindo esta conta, você já vai estar dando o pontapé inicial para formar ali, na renda fixa. E o que é renda fixa que eu já vou adiantar? É onde o seu dinheiro vai render ou igual à inflação ou acima da inflação. Na poupança, o teu dinheiro derrete e perde para a inflação. Tá? Então, esse é o nosso pontapé inicial. Então, eu preparei aqui uma aula porque você ter ali essa conta corretora, numa corretora, e começar ali a fazer algum. Não gosto da palavra poupança, porque ela não reflete tudo aqui que nós precisamos, mas você vai começar a ter uma reserva. E eu vou chamar o nome dessa reserva, ou reserva de emergência, ou colchão. Eu gosto da palavra colchão, sabe por quê? Porque colchão é aquilo que, quando você tem uma queda, você não cai no chão duro. O que acontece, hein, Viviane? Você, de repente, teve um problema de saúde e você faltou ali agora a saúde, então tem que fazer um tratamento e você não tem dinheiro nenhum em reserva, e aí você vai recorrer a quem para comprar remédios ou pagar médicos? A quem? Ah, vou fazer um empréstimo. Quem já não fez empréstimos assim? Quem já não fez empréstimo? Ah, surgiu uma emergência e eu não tinha nada de reserva. Eu não fiz como a formiga, eu fiz como a cigarra. O que que a cigarra faz? Canta boa vida, aí chega o inverno, ela morre de fome ou de frio. O que que a formiga faz? Ela trabalha no verão, ela estoca e faz reserva. Aí quando vem o inverno, o que que a formiga faz? Está tranquila, tem comida para passar o inverno. E muitos terão invernos na velhice, e tem muitos idosos, é um percentual altíssimo de idosos que, mesmo aposentados, eles dependerão de ajuda, de complementação de filhos, porque eles não fizeram uma reserva. Tá certo? A Eva fez uma pergunta aqui: é seguro investir em corretoras? Sim, Eva. E no curso completo eu vou entrar com mais detalhes. Por exemplo, na corretora você tem ali aplicações que são cobertas pelo FGC. Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil. Ou seja, você vai aplicando, deu algum problema lá, e você recebe esse dinheiro de volta, porque tem essa garantia, tá? É seguro sim, viu, Eva? O que você precisa é saber escolher corretoras antigas, idôneas, etc. A Fernanda Santana está dizendo: nos bancos digitais tem áreas de investimentos, como, por exemplo, o Banco Inter. Nesse caso, né, Fernanda? No Banco Inter, nesse caso, ela serve como corretora, está fazendo pergunta, é isso? Ah, tá. Os bancos digitais como o Inter, etc., esses bancos eles vão ter poucos produtos, que é o rendimento como CDB, LCI, letrinhas ali de alguns investimentos, viu, Fernanda? A corretora não, você vai poder comprar ações, vai comprar tesouro direto, e ali você vai aprender o que é isso, nós vamos dar aulas ensinando para vocês, e então é necessário ter corretora. Ana Lúcia diz que em 8 anos, fazendo os cálculos, deu o valor do imóvel, se tivéssemos pago à vista. Pagaram 2 casas, Ana Lúcia? Quanta coisa! Sabe que você não pagou 2 casas, você comprou uma casa e deu outra para o banco, não é isso?
Valdeci disse que muitos idosos fazem empréstimos com aposentadoria para resolver problemas dos filhos. Exatamente, Valdeci. Então, o que que acontece? Você precisa entender já nesta primeira aula, no primeiro encontro, que se você quer se tornar um investidor, quer mudar de mentalidade, você vai precisar sair dos bancos, não depender dos bancos e vai precisar trabalhar um pouco a mente, é o que a gente vai explicar. Você vai precisar sair para começar a investir aonde o seu dinheiro não vai derreter. Tudo bem? Então, vamos lá. Não vou falar agora, tá, Alcides, sobre previdência privada, porque a previdência privada não é uma previdência que vai garantir teu futuro. Você paga ali um valor, não vou dar aulas específicas, mas posso te dar essa palhinha. A previdência privada, você joga o dinheiro lá para ter uma aposentadoria fixa. Vou dar um exemplo, sim. Vou dar aqui. Se nós não pagássemos INSS, não estou dizendo para você não fazer, tá? Mas se você não pagasse INSS, não pagasse Previdência Privada, nada disso, mas apenas aprendesse o que vai ser ensinado no curso, a investir na Bolsa de Valores, a fazer investimentos, você teria hoje de renda passiva. O que que é renda passiva? É os juros que aquele dinheiro aplicado deu. Lembra do exemplo de 150 mil, que diariamente te dá ali um lucrinho de 40 e poucos reais? Então, você aumentando isso, aumentando e pagando, em vez do INSS, pagasse a você mesmo, investindo esse dinheiro, o que que aconteceria? Depois de 35 anos, os juros que daria não seria 40 e poucos mil. Os juros que traria de volta para você seria de cerca de 30 mil reais. Ué, mas eles estão me pagando ali uma mixaria do INSS. Exato, é porque eles recebem a parcela do INSS da população e que é uma instituição que vai passar por sérios problemas por falta de dinheiro. Ele pega esse dinheiro, investe, ganham muito e fazem ali para você aquele pagamento mínimo. Por quê? O povo não sabe investir. E a própria palavra de Deus fala: o meu povo perece por quê? Falta de conhecimento. Pedro está falando aqui, se entendi, os bancos digitais são intermediários. Sabe, Pedro, os bancos digitais e os bancos físicos, que também estão passando também a trabalhar mais online, atender online, tanto um como o outro não são corretoras. Deixe claro que nós vamos sugerir para vocês, fiquem atentos lá no grupo, vou dar orientações para você abrir uma conta na corretora, que é um local onde os produtos da Bolsa de Valores são oferecidos. Tudo bem? Até aqui? Valmir, que já é meu aluno também, escreveu, por exemplo, para a gente começar a guardar dinheiro da nossa reserva de emergência, podemos colocar na corretora? Sim, Valmir. E aí você colocando na corretora, vai ter onde fazer ali a aplicação na renda fixa. Tem dois tipos, variável e fixa. A emergência e o colchão, que são as mesmas coisas, estou usando dois nomes. Esse fundo é para uma emergência. Tá bom? Até aqui, ok, queridos? Já deu vontade? Eu queria ouvir e interagir com vocês. Quantos entenderam a diferença de ter o dinheiro num banco e ter um dinheiro aplicado numa corretora? Deu aí? Posso avançar? Alguns podem perguntar, ué, mas já está falando de corretora, lá no curso do ano passado só falou no final. É porque eu tenho medo de alguns entrarem na corretora e já indo para a renda variável. E renda variável, como o nome diz, varia, sobe e desce. Se você aplicar o colchão, fundo de emergência na renda variável, essa renda variável pode, no dia que você precisar da emergência, o dinheiro tem um valor menor do que você aplicou. E aí você vai perder. Ué, pastor, mas se o dinheiro fica menor e é bom, bem, é que na renda variável, comprando ações ao longo prazo, para uma aposentadoria, para o futuro, ela faz assim. Vamos ver se no vídeo vai ficar minha mão aqui. Ela sobe aqui um pouquinho, você aplicou R$ 1.000, depois esses R$ 1.000 baixa para 900, a minha mão até sumiu.
depois sobe para 1.005, desce para 1.000. Ué, mas eu apliquei 1.000 e agora só tenho mesmo 1.000, já passaram 2 meses. Daqui a pouco ela sobe para 1.500. Oba, subiu para 1.500. Agora ela desce para 1.300 e ela vai assim. Mas ao longo dos anos, ao passar 10 ou mais, ela sempre valoriza e sempre sobe. Então, grava. Aplicar em renda variável ao longo prazo sempre valoriza. Não tenham medo. Mas como nossa aplicação aqui deve ser, primeiro, tá? Deve ser primeiro fazendo colchão. Eu vou dar aqui alguns slides para explicar a importância de ter um colchão. Esse compartilhamento que eu vou fazer agora, antes de falar para vocês a respeito do fundo de reserva de emergência, quero agradecer o João Pedro que me mandou aqui um link, eu já coloquei aqui agora, uma recomendação de um livro para vocês. Coloca no bate-papo aí quem já leu ou conhece o livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem já conhece? Vê aí para mim, me diga aí por gentileza, quem já conhece o livro Pai Rico, Pai Pobre? Quem já conhece? Pai Rico, Pai Pobre. Deixa eu postar aqui. Uma pesquisa feita hoje, no valor de hoje, tá? Essa aula está ficando gravada, tá aí, na Amazon, não é isso, João Pedro? Na Amazon, esse livro está por R$ 37,13 hoje. Hoje. Recomendo que você adquira este livro. E vou aqui fazer um resumo do livro para você. Deixa eu tirar o compartilhamento. Um resumo deste livro para você. Esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, esse livro ele vai dar orientações de que é você, de fato, se tornar uma pessoa com pensamentos de riqueza. Ah, pastor João Pedro, eu vou ter que contar. Muitos pensam como João Pedro, quando falam assim. Vou até pedir o João Pedro para dar um breve depoimento para vocês sobre riqueza. João, te chamei aí. João, eu vou até sair, enquanto isso eu vou preparar aqui algo. Vou perguntar, João, pai rico, pai pobre, fala de um com mentalidade de riqueza e outro com mentalidade de pobreza. Quando você ouviu falar da aula de inteligência financeira pela primeira vez, e aí eu falei para você sobre como investir, etc., fundo de emergência, dá uma palhinha de 5 minutinhos. O que que você pensou e o que que você me disse, tá? Vou sair e deixar você dando seu testemunho, seu depoimento. Tá bom, meu amigo, obrigado. Bom, pessoal, a primeira vez que o pastor falou comigo sobre mentalidade, sobre crescimento nessa área das finanças, a primeira coisa que eu disse para ele foi assim, pastor, eu posso até aprender, mas eu não quero ficar rico não, pastor. Isso é uma coisa que nos limita, né? A gente sempre fala assim, não, não quero ficar rico porque a gente aprende desde muito pequeno, principalmente se a gente é da igreja, né? Que dinheiro, né, e Satanás andam juntos, né? Só que a grande verdade é que o amor ao dinheiro é o grande problema. E às vezes, quando a gente sai de uma realidade difícil e começa a ser abençoado ao ponto de ficar abastado, um dos problemas que mais nos assolam é a avareza. A gente se torna uma pessoa avarenta, né? E começa a amar o dinheiro. E o amor ao dinheiro é o grande problema. Então, a primeira coisa que eu disse pro varão, quando ele falou assim, João, vamos estudar sobre finanças. Eu falei, ó, pastor, posso até aprender, mas não quero ficar rico. E a gente sabe que, pelo menos eu aprendi, que a gente só vai aonde a nossa mente vai, chega primeiro, né? Então, se a gente pensa em ser um conduíte de bênçãos, como eu citei na oração, em abençoar a vida de outras pessoas, vai ser muito difícil a gente dar aquilo que a gente não tem. Então, como que a gente vai ajudar uma outra pessoa precisando de ajuda? Então, a gente consegue enxergar o dinheiro hoje não como um mal, né? Um malefício, mas como uma ponte que pode fazer você chegar a lugares, né? Alcançar outras, alargar suas fronteiras, alcançar outras possibilidades e também ajudar outras pessoas. E quando eu comecei a aprender sobre finanças com o pastor, eu tinha acabado de sair, né, da polícia do estado de São Paulo. Eu tinha
Eu não sei se travou só para mim o João ou se a conexão travou. Faz aí um sinal. Travou para todos? Travou? Então o João vai voltar, deve ser a conexão dele. O João ele estava contando, eu acompanho, né? O João já há algum tempo. Ele estava contando ali que ele, ao sair de lá, ele pensava em ter estabilidade através de um emprego público, através de se tornar um bombeiro, que era o sonho dele. Até que ele entendeu que a mentalidade dele poderia mudar. Nós somos formatados a confiar em receber uma formação, trabalhar naquela formação, e ali você vai achar que está com estabilidade. Vou falar uma coisa. Não há estabilidade em nada nesse mundo de pecado. A nossa única estabilidade está onde? Em Deus. A única. Por isso, nesse curso, eu falo e tenho repetido: você precisa ter Deus guiando você. Se você tiver Deus, até mesmo os que acumularem os bens, e Deus não é contra termos bens e nem mentalidade riqueza, de riqueza, porque você vai ver, muitos usam a parábola, a história do jovem rico e esquecem de Jó. Jó, ele perdeu tudo por causa de uma prova que ele passou. Mas quando ele foi aprovado, Deus deu o quê? Como foi dado os bens de volta a Jó? Em dobro. Jesus, quando contou a parábola dos talentos, ele pegou ali o que tinha 5, elogiou porque ele dobrou os talentos para 10. Ele elogiou o que tinha 2 talentos e dobrou para 4. Mas ele reprovou o que tinha 1 talento, esse era consumista, ele pegava e ele enterrou os talentos. Você sabe que 98% da população é como aquele que enterra seus talentos e ele fica numa rodinha de ratos, pagando boletos, pagando aluguel, pagando contas, pagando isso, pagando. E se o salário aumentar, ele já pensa o que pode entrar na parcela por causa do aumento do salário, tá? Então, vamos avançar para a aula. Obrigado, João Pedro. Pena que caiu a sua conexão e então travando, a gente entrou. Então, veja, quem acumular um fundo de reserva, fazer também um investimentos, passar como Jó, ter bens, passar como Abraão, ter bens, passar como Salomão. Salomão foi o homem mais rico da terra. Também a ter bens. Saibam que no final da história, tudo vai derreter. E os que estiverem em Deus, seguindo os passos de Deus, orientados em todo investimento com Deus, ele vai ouvir uma voz dizendo o momento de desfazer de tudo, porque só quem estiver com Deus. Mas aí por isso foi o que o João citou: o coração não pode ter amor a isso, senão você ficará preso. Então vamos agora a uma explicação, vou colocar o PowerPoint, de como fazer o colchão, ou o fundo de emergência. Bem, primeiro passo que eu peço a vocês é o seguinte: como? Primeiro, você deve trabalhar procurando saber quanto precisa ter de reserva. Primeiro passo para você saber quanto você precisa, o tamanho da reserva, você vai precisar pensar. E cada um aqui tem uma realidade diferente. Por exemplo, se o seu custo é de 2.000 por mês, o seu fundo de reserva vai ser de um tamanho menor. Se o seu gasto mensal com suas contas, alimentação, vestuário, escola, etc., chega a 5.000 por mês, o tamanho da sua reserva ainda será maior, então, do que aquele que tem só 2.000 de gasto mensal. Então, o tamanho da sua reserva vai depender de qual é o seu custo mensal. E o ideal
o ideal é que você entenda sobre este tamanho da reserva, fazendo como este tamanho ele venha a ser compatível que se você cair de cama, você não puder trabalhar, você for um autônomo, não tiver esse dinheiro entrando, essa reserva, como chama reserva, você tem de onde ser socorrido, tá bom? Então vamos lá. Como você deve ter, perdão, deixa eu voltar. Como montar sua reserva de emergência? Vamos ver onde colocar os tipos de investimentos e quando começar. Eu vou voltar a esses pontos, mas vamos lá. Colchão de emergência. Primeiro passo a você anotar aí. Printar a tela, não, porque talvez sim. Você não deve usar para projetos pessoais. Ah, eu quero comprar uma casa, um carro. Não, quero ter fundo para meu filho fazer uma faculdade. Não, isso não é colchão de emergência. Tá? O colchão de emergência é para suprir as suas necessidades se os recursos não entrarem por um período de meses. Outra coisa que não pode ser o colchão de emergência, não deve ser para investimentos em renda variável. Terceiro passo da característica de um bom colchão, não deve ser para comprar oportunidades. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Eu estou morando nesse imóvel aqui, onde eu estou ainda trabalhando como pastor numa região aqui próxima, e então esse imóvel é alugado. Aí você fala, pastor, mas como assim? Você trabalha com investimento, está com imóvel alugado? Ao longo do curso você vai perceber que ter um imóvel é renda variável. E que às vezes ter o dinheiro do imóvel num investimento adequado, você tem um retorno maior do que você está pagando. Vou dar um exemplo. Em frente aqui da minha casa tem uma casinha. Quem quiser ser meu vizinho, ela está à venda. Minha esposa me mostrou ontem. Ela está por 1.400.000. Aí, Renê, dá para comprar. 1.400.000. 1.400.000 aplicados em renda fixa, rendendo pouco, daria ali tranquilamente uns R$ 14.000 de renda passiva. Pergunto, essa casa da frente estava alugada antes agora e o aluguel não passava de R$ 5.000. Se você aplica e compra uma casa de 1.400.000, você está colocando ali o dinheiro parado em que ele poderia estar rendendo 14.000 mês numa renda fixa. Com esses 14.000, você pagaria os 5.000 de aluguel e ainda sobra. Deu para entender ou não? Mas isso eu vou discutir lá na frente sobre casa própria. Eu tenho imóveis, mas imóvel é investimento em renda variável. Por quê? Ah, mas o imóvel de 1.400.000 pode valer 2 milhões depois. Pode, mas ele pode valer menos também. Ainda mais no nosso Brasil, vocês sabem disso. A inflação esse ano, ela subiu agora na última taxa do cupom, que eu vou ensinar isso depois, detalhes, 14,25. A inflação alta, quem for comprar imóvel nesse período vai pagar juros altíssimos. Então, veja, o colchão que estamos ensinando hoje, você vai abrir uma conta na corretora, vou ensinar vocês, mas esse colchão não é para investimentos. Então, essa casa que eu estou morando, o dono teve um problema financeiro e a casa foi a leilão ano passado. Como eu tenho um outro fundo que não é colchão de emergência, esse outro fundo, numa renda fixa, que eu posso sacar a qualquer momento, foi uma oportunidade, porque o imóvel é caro e ele foi a leilão a R$ 396.000, se não me falha aqui a minha memória. É uma oportunidade ou não é? Você comprar um imóvel mais barato, sendo que o valor dele é mais. Aí é investimento. Só que no dia que eu ia comprar, para aproveitar a oportunidade, o rapaz negociou com o juiz e a casa saiu de leilão. Oportunidade. Mas esse colchão que eu estou ensinando não deve ser para comprar o quê?
oportunidade. Ai, olha, eu queria comprar tanto um carro e eu estava com meu colchão de emergência. E o carro, agora eu encontrei um carro pela metade do preço. Não é para isso. Colchão é apenas para emergência. Ficou claro esse critério de um colchão? Qual é a característica do colchão? O que eu vou ensinar vocês na semana que vem sobre o colchão, nós vamos dar sequência. Ele é para emergência. E emergência é emergência, é algo que você não previa. Quarto, não deve ser para pagar alguma conta de cartão, algum boleto, porque esse mês você se enrolou. Não, vou ensinar a fazer orçamento, para que, tendo orçamento, o dinheiro da emergência não é para pagar um cartão de crédito, porque você se enrolou. Tá claro? Próximo, o tamanho então do colchão. O ideal é que você tenha o colchão de 3 a 6 meses do teu custo mensal custeado e pago. Tudo bem? Então, por exemplo, se a sua renda é de 5.000 por mês, você tem que ter, então, no mínimo 3 meses, 15.000 investidos numa renda fixa, lá na corretora, como eu vou ensinar na semana que vem. Tá bom? Lá na semana que vem. Mas se você é um funcionário público, está com a renda mais estável, 3 meses é suficiente. Ah, você está no emprego, não está tão seguro nesse emprego. Então, R$ 30.000. E esses 30 vão estar rendendo lá na corretora, na renda fixa, vai estar rendendo. Então, R$ 30.000. Ah, mas eu sou autônomo, um mês eu ganho mais, um mês eu ganho menos, mas o meu custo mensal é de 5.000. Então, o ideal é de 6 a 12 meses, ou 30.000, ou 60.000 de fundo de emergência de colchão. Então, sempre o tamanho do colchão, anotem, anotem, deve ser o tamanho do seu custo mensal. Ok? Próximo. Como montar a sua reserva de emergência? Primeira coisa importantíssima a ser destacada: você vai ter que separar da sua renda 10, no mínimo, por cento. Vamos trabalhar isso aqui com você? Bem, lembre que eu disse que um bom mordomo cristão, ele é fiel no dízimo. E quanto custa o dízimo? 10%. Ele é fiel também, grato, e ele então dá ofertas. E tem um princípio muito grande quando Deus pede para darmos ofertas. Não é o caso da aula agora. Então, vamos imaginar que você também dê 10% de ofertas. Vamos pegar aqui em valores redondos e didáticos R$ 10.000. Você é um funcionário, você é militar, você tem uma patente alta, está ganhando 20.000. Vamos botar 10.000 para ficar fácil. Ganhando 10.000 por mês. Vai te sobrar, depois do dízimo e oferta, R$ 8.000, se você estiver dando 10 e 10. O que eu estou dizendo sobre montar sua reserva de emergência é você separar 10% também daquilo que ficou nas suas mãos. Mas alguns vão falar assim, então eu vou separar 10% de R$ 8.800? Não, você vai pegar ali, se foi R$ 1.000 para oferta, R$ 1.000 para dízimo, então também R$ 1.000 para a sua emergência, para montar, para formar a sua reserva de emergência. Esse princípio é indiscutível. Tá? Ah, eu tenho um ganho de 10.000 e meu custo mensal é de 5. E eu posso montar meu fundo de reserva, meu colchão mais rápido. Então, em vez de alocar R$ 1.000, 10% dos 10.000, você pode alocar 30% ou quanto você puder. Ah, entrou uma renda que eu não esperava, um 13º, não incorpore 13º, não incorpore dinheiro de férias, nada extra que entrar. Ah, tive hora extra e que a empresa me pagou esse mês, entrou. Pegue e forme o seu colchão. Não incorpore jamais em sua renda. Então, qual o tamanho? Você já viu. Como montar? Também você deve agora no seu orçamento separar. Alguns vão falar para mim assim que acabar o PowerPoint, a gente pode discutir isso um pouquinho com vocês. Olha,
mas eu estou endividado e não me sobra nada. Eu vou contar o meu testemunho para vocês. Mas vamos avançando. Qual tipo de investimento eu vou formar o meu colchão na corretora? É na corretora que você vai encontrar Tesouro Selic. Ah, pastor, mas eu não consegui ainda abrir a conta na corretora e eu já tenho 15, 20, 30 mil, o que que eu faço? Você espero que esteja fazendo isso. Você deve ter esse dinheiro, pelo menos no banco ainda tradicional, no CDB. Hoje tem CDB até com 220% do CDI. Deve estar em algum investimento ali que renda diário. Grave isso. O rendimento do seu colchão deve ser diário. Aí entra o que vocês falaram aí da Nubank e outros bancos digitais, tá bom? Mas contas remuneradas. Esse é o tipo de investimento. Lembrando que o colchão jamais deve estar em renda variável, mas em renda fixa. Eu vou agora descompartilhar a tela e vou aqui dizer algo para vocês. Até aqui está claro para vocês. Eu sei que eu passei de uma hora, eu queria ficar dentro de uma hora. Eu sei que a minha tia Lúcia, lá em Natal, está com a mão no queixo ali, falando: meu sobrinho está me ensinando coisas e eu já estou com idade avançada. Minha tia querida, finanças e mordomo de Deus tem que ir até o final da vida sendo fiel, reservar. Ah, mas para que que eu vou reservar se eu vou morrer? Não, queridos. Ainda não mudaram as leis do Brasil. Você tem herança para deixar. Tem gente que deixa dívida de herança, não é verdade? Mas Deus quer que a gente deixe o quê? Bênçãos. O próprio Deus falou para Abraão: ser tu uma bênção. O que que você quer ser? Uma bênção para sua família ou a sua esposa levar um susto quando você tiver um infarto, morrer de repente? Porque alguém pode morrer, de repente, eu não quero. Mas o que que você vai deixar? Como está a sua vida? Você é aquele de um talento enterrando ou você está aprendendo a multiplicar os recursos que Deus te der? Pensando bem nisso, nós podemos aqui agora ir para perguntas e respostas. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui, se mais alguém fez alguma pergunta no bate-papo. Se comprar produtos para fazer vendas. Ô, Soraya, você é de BH, né, Soraya? Soraya, comprar produtos, você já está adiantando a minha próxima aula da semana que vem. Mas já vou adiantar dando um spoiler aqui, tá? Olha lá. Tem pessoas que são devedores, endividados, espero que ninguém que seja, mas se for, tem saída e tem solução. Tem pessoas que já são poupadores, já tem ali na poupança, que é um dinheiro que não é o lugar para se investir, mas está ali, já tem economias. Tem pessoas que saem para investidores, que é o que eu peço que vocês agora desejem com sinceridade, que é sair do banco e agora entrar numa corretora. E ao sair para investidores, esse nível já é excelente. Porém, os filhos de Deus ainda serão mais excelentes. Eles saem do investidor para empreendedor. E esses que vão para o nível acima, tá, Soraya? É aqueles que saibam agora comprar produtos, revender esse produto e ter um lucro superior a 1%, que é o que os rendimentos 2% dão. Tá certo? E para a reserva, Pedro perguntou, sobre o bruto? Sim, sim, Pedro, tua pergunta é pertinente sobre o bruto. É, Viviane, responda a pergunta: qual é a melhor opção de corretora? Viviane, corretoras são praticamente iguais. Eu vou no privado e lá no grupo discutir. Vou abrir o grupo para algumas perguntas lá, vou postar, vocês vão poder interagir comigo. Eu posso até sugerir algumas. A Milk aqui teve alguma dificuldade, eu sugeri uma corretora para ela que é até corretora de um banco, por causa de uma facilidade. Mas eu tenho XP, tenho a Rico, tenho a Ágora, tenho já corretoras abertas nos Estados Unidos, que é a corretora para você aplicar em dólar, e está valendo a pena. Não vamos entrar nesses detalhes agora. Soraya, zerada para começar, pretendo investir em produtos. Ok, zerada. Mas, Soraya,
antes de investir em qualquer produto, para não tomar calote de cliente. Primeiro faça o seu colchão, o seu fundo de reserva. Ficou claro para vocês? Posso abrir os microfones para perguntas? Ficou claro? Alcançamos o objetivo. Então, meu objetivo hoje é que você aceite começar aprendendo a abrir uma conta numa corretora, onde lá eu vou ensinar você a começar a formar o seu colchão. Antes que alguém pergunte, eu já respondo. Com quanto eu posso começar a investir? Até com R$ 100. Tem como comprar na corretora até com R$ 10 já produtos para você investir. Tudo bem? Será que alguém aqui não tem R$ 10? R$ 100 é para começar, então comecem a pensar nesta questão. Então, que Deus abençoe vocês. Encerramos a aula inaugural. Espero ter tirado as dúvidas sobre emergência e a importância. E os meus alunos antigos viram, né? Mudamos a estratégia, melhorou, né? Começando já a ajudar aqueles que tiverem dificuldades de abrir conta na corretora. Deilson, nós vamos ensinar a comprar títulos no Tesouro Direto. Vamos falar da aula da semana que vem. E coloque no bate-papo. Vou estar com você na aula da semana que vem. Vai ser possível chamar mais pessoas? Vai ser possível chamar mais pessoas sem problema. Pode ir chamando mais pessoas, tá bom? E essas primeiras aulas são importantíssimas para você. E outra coisa, quem fez a primeira turma vai ganhar hoje lá no grupo de vocês um presentinho, tá? Porque vocês merecem. E eu vou passar para vocês, porque na primeira turma eu dei apenas 3 meses para as pessoas aprenderem. E para vocês da segunda turma eu vou estar dando 1 ano. E a primeira turma perdeu um pouquinho porque teve que aprender muito conteúdo. Fala aí no bate-papo, meus alunos. O conteúdo para 3 meses foram muitos conteúdos ou não foram muitos conteúdos? Então foi difícil acompanhar, em 3 meses uns não conseguiram. Então, nós ampliamos para 1 ano.